nome é André Luiz da Silva, nasci na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Foi dia 2/6/81. Morei em Chapecó até os 8 anos de idade. A gente, brincadeira como uma criança normal, né? Brincava de bolinha de gude, de futebol, de carinho de rolemã. Uma infância muito divertida, criativa, né? Assim foi a minha infância. Eu estudei em Chapecó a primeira e a segunda série. A gente mudou de Chapecó para Foz do Iguaçu, divisa do Brasil com a Argentina e o Paraguai. Bom, em Foz do Iguaçu, a gente, como eu tinha um tio meu que era empresário no Paraguai, trabalhava com madeireira, meu pai já veio para Foz do Iguaçu para trabalhar no Paraguai, certo? E a gente morava e estudava em Foz do Iguaçu. Então a gente ia muito para o Paraguai. Por incrível que pareça, eu até hoje nunca conheci as Cataratas do Iguaçu, morando em Foz do Iguaçu. Aí depois dessa época a gente morou em Foz do Iguaçu, a gente mudou para o Paraguai, né? Então foi um ano e pouco em Foz do Iguaçu, a gente teve que mudar para o Paraguai por causa do trabalho do meu pai. Moramos mais uns 2 anos no Paraguai. Agora de recordação de cabeça, lá chamava Gleba 6, né? Então é para frente de Assunção. A gente estudou bastante em Foz do Iguaçu, né? E morei, eu acho que em 6 meses assim no Paraguai, morando lá dentro mesmo. Só que lá eu não fui para a escola, né? E meus amigos no Paraguai eram meus primos, na verdade, né? Eu tenho 4 primos que são filhos desse meu tio, que mora no Paraguai, então eram meus primos. E a gente brincava com alguns outros brasileiros também que trabalhavam com meu tio dentro do Paraguai. Não tinha muito contato com o Paraguai, assim, eu só sei quando a gente saía da vila e ia em outras comunidades, né, para comprar alguma coisa, ou automaticamente para fazer alguma coisa fora do comércio. Na verdade, no Paraguai tem muito preconceito ainda com os brasiguaios lá dentro, né? Porque geralmente os brasileiros quando vão para o Paraguai sempre se dão muito bem, porque é um povo muito trabalhador, né? E ao contrário do Paraguai, que é um povo meio acomodado, né? Mas assim, no mais, sempre os brasileiros se deram muito bem lá dentro do Paraguai, então gera um pouco de atrito por causa disso, né? As terras são boas para plantio, tanto para comércio de madeira naquela época que meu tio trabalhava, né? Então eles sempre se deu muito bem lá dentro. A minha visão quanto ao preconceito, eu acho que já está na hora de quebrar muitos tabus, né? Tanto o preconceito pela pessoa sexual, né? Quanto por negro, branco, pardo, cearense. Eu acho que hoje em dia não existe mais isso, certo? Tem muitas pessoas que é muito difícil mudar a cabeça delas nesse sentido, né? Mas infelizmente as coisas têm que mudar para melhor. A gente não pode ter mais preconceito, isso não existe, está fora de cogitação, né? Eu acho que a gente tem que ter uma linha de pensamento, né? Cada um no seu estilo de vida, né? Seguindo no caminho do bem, né? E hoje em dia você não pode discriminar uma pessoa porque ele é homossexual, porque ele é negro. Eu acho que ainda hoje em dia os negros têm muito preconceito com eles mesmos, certo? Eles têm muito preconceito com eles mesmos, porque eles têm muitos que já chegam num lugar desconfiado, assim, que a pessoa, né? O cara vai me tratar mal porque eu sou negro, e ao contrário. Eu acho que a pessoa tem que quebrar o preconceito com ela mesma, para depois tentar quebrar o preconceito na rua, né? Então, hoje o preconceito, às vezes em quando, está muito na mente da pessoa. Qualquer coisa, a pessoa vai fazer aquilo porque eu sou isso, fazer aquilo porque eu sou aquilo. Então, a pessoa tem que tirar esse preconceito da mente dela, na verdade, para depois quebrar o preconceito na rua. Esse é o meu ponto de vista. E hoje em dia, na maioria das vezes, eu acho que já não existe mais esse preconceito, né? No meu ponto de vista. Depois dos 9 anos que a gente estava no Paraguai, que meu pai já tinha trabalhado uns 3 anos com meu tio na serralheria, deu uma quebra muito grande na parte de madeira, em colheita também. Meu tio era um grande empreendedor no Paraguai, então ele plantava muito grão. Ele já foi considerado o maior plantador de soja do Paraguai, certo? Então ele plantava muito e tinha serralheria, teve uma época que teve uma crise muito grande no Paraguai, certo? E ele, 3 anos que o meu pai estava lá, infelizmente, ele plantou e não colheu quase nada.
por causa de chuva, seca, ou quando que ia colher chovia demais, não podia colocar o maquinário para colher. Então nessa época aí, o meu pai decidiu parar no Paraguai, né, porque também estava sendo difícil para o meu tio e difícil para ele também, que ele tinha uma família para sustentar e começou a atrasar as coisas, né? Então ele resolveu voltar para Foz do Iguaçu. Aí ele pegou umas economias que ele tinha, voltou para Foz do Iguaçu e comprou, abriu um restaurante em Foz do Iguaçu, dentro da antiga rodoviária de Foz do Iguaçu. Foi ali que a gente começou nesse ramo de restaurante. Mas infelizmente ali também ele não se deu muito bem, porque ele comprou um restaurante dentro da rodoviária que tinha um ótimo movimento. Só que nisso tinha a construção da rodoviária nova. E quando a rodoviária mudou da rodoviária velha para a rodoviária nova, esse restaurante do meu pai, ele teve que sair daquele local. Ele não conseguiu vaga na rodoviária nova. Então ele pegou e mudou para outro ponto perto da rodovia de entrada para o Paraguai. Lá ele tinha um movimento razoavelmente bem. Só que razoavelmente bem não dá para manter e pagar as contas, certo? Tem que ter um movimento ou não ter, né? Então é assim que funciona hoje em dia. Então infelizmente ele também ali teve que fechar as portas, né? Esse foi meu primeiro contato com a parte de gastronomia, com restaurante, vida noturna. Esse foi meu primeiro contato. Antes disso, já quando que eu morava em Foz do Iguaçu, a gente ia para o Paraguai, eu e o meu irmão Adriano, desde pequeno a gente já trabalhava, né? Então a gente ali já trabalhava, vendia picolé, entendeu? A gente já tinha noção de ajudar a família para conseguir alguma coisa, certo? Para conseguir nosso dinheirinho para não estar dependendo dos nossos pais. Desde adolescente eu sempre fui muito ligado com o meu irmão mais velho, o Adriano, certo? A gente sempre bolava algumas coisas para a gente fazer, para vender, para atrair algum dinheiro para casa ou para a gente, nossos cursos, essas coisas, certo? Desde pequeno a gente fazia aqueles pequenos soprador de bolinha, né, de sabão. A gente bolava, tinha 3 tipos de... como que eu vou explicar para vocês? É tipo um arame bem fininho, a gente trançava aquilo no arame mais grosso e fazia um assoprador colorido, onde o pessoal gostava muito. A gente fazia vários daquilo lá com aqueles fios e vendia todo dia. Depois disso surgiu uma oportunidade de trabalhar em sorveteria. Aí a gente seria vendedor de picolé. A gente pegava os carinhos de picolé para vender picolé. Eu, como que era muito novo ainda, eu pegava aquela caixinha de isopor. Eu vivia com caixinha de isopor, meu irmão mais velho, o carrinho de picolé. Então a gente se dividia, cada um ia para um ponto da cidade e saía vendendo os picolé, vendendo chup-chup. Esse era o nosso ganha-pão naquela época. Para eu e meu irmão, né? Claro que meu pai e minha mãe trabalhavam fora, dentro de casa nunca faltou nada pra gente. Nessa época, eu acho que foi vamos falar assim, uma desilusão, né? Mas, assim, como meu pai e minha mãe tinham que trabalhar, muitas vezes que o meu pai ficava no Paraguai, a gente tinha que ficar em Foz do Iguaçu por causa dos estudos, essas coisas. Eu morei muito com a minha tia, agradeço ela até hoje, né? A gente ficou bem dizer 1 ano na casa dela. Então minha mãe tinha que ficar viajando muito para o Paraguai e voltando para o Brasil, né? Então eu sentia muita falta nela nessa época. Mas não foi uma desilusão. Mas no mais, assim, em matéria de estudo, escola, a gente sempre estudou, sempre trabalhamos, estudamos, entendeu? Nunca faltou nada pra gente. No comércio enfrentei várias dificuldades. Isso agora depois dessa época, né? Que a gente, vamos falar um pouquinho mais dessa época até chegar ao ponto, né? Das dificuldades. A gente saiu de Foz do Iguaçu automaticamente e viemos para Santa Catarina, onde que a gente comprou, depois que faliu o restaurante do meu pai, né, que a gente comprou uma pequena chácara, uma pequena fazenda para a gente trabalhar lá. Então aí a gente começou a trabalhar, mexer com gado, vaca, plantio de milho, de feijão, em geral tudo que uma fazenda tem, boi, vaca, tirar leite. Então a gente sempre, nessa época, trabalhou muito nesse ramo aí, saindo de Foz do Iguaçu, vindo para Romelândia, Santa Catarina. Então a gente trabalhou nessa lida aí, uns 2, 3 anos aí. Foi quando meu pai veio, o meu irmão mais velho, que lá no sul, geralmente tem muita cultura do pessoal vir para São Paulo trabalhar em restaurante. Então, o meu irmão mais velho teve um convite e veio para trabalhar em restaurante. Geralmente já aqui em Campinas, certo? Na antiga chopeira de prata da Marechal Carmão. Ele veio direto para cá. E isso 1 ano depois, meu pai também, como que o negócio não estava indo muito bem na fazenda, na chácara, meu pai também veio aqui para São Paulo trabalhar
mesmo a antiga chopeira de prata, né? E eu automaticamente fiquei tomando conta da fazenda, fazendo o que a gente sabia fazer na época, né? Matéria de fazenda em geral, tirar leite de vaca, plantar, colher, então tudo que foi necessidade da fazenda eu estava fazendo lá. Isso mais 6 meses depois também tive uma oportunidade com 14 anos, 13 para 14 anos, para vir para Campinas também, trabalhar nessa empresa também. Foi aí onde que aflorou a minha vontade, sabedoria de empreendedorismo, de trabalhar no comércio de restaurante e pizzaria, né? Onde que eu vi o pessoal, o cozinheiro fazendo os pratos, né? Que eu vi o barman fazendo um coquetel, o garçom atendendo o cliente, carregando uma bandeja com etiqueta, com qualidade, né? Aí é onde que eu vi que eu queria trabalhar naquilo ali, que aquilo era o meu ramo, entendeu? Aí eu procurei aprender o máximo possível que eu pude dentro do restaurante. O que eu falo o máximo possível? Eu trabalhava na parte de estoque, que se chamava estoque naquela época, que era onde que guardava as mercadorias, etiquetava, né? Onde que chegava as carnes, quem recebia, quem dava nota, quem assinava os pedidos, fazia pedido de mercadoria, ficava tudo por minha responsabilidade nessa época. Então, como que eu trabalhava lá em cima, tinha períodos que era muita correria no estoque, né? E tinha outros períodos também que era mais tranquilo. E quando que era mais tranquilo, eu descia, né? Falava com o gerente e geralmente ia ajudar uma área que estivesse precisando mais. Então nisso eu fui aprendendo. No começo eu ajudava na churrasqueira, né? Comecei a aprender na churrasqueira, ia lá, levava a carne na churrasqueira, ajudava a cortar a carne, pesar, né? Todo esse sentido, de soltar os pratos. Foi ainda que eu aprendi um pouco a parte da churrasqueira. Tanto que um certo tempo depois até eu cobri a folga do churrasqueiro. Isso com 14, 15 anos já eu estava cobrindo a folga do churrasqueiro. Depois tinha o setor da copa, onde eu também comecei a aprender ali também, fazer sucos, preparar sobremesas, toda essa parte, né? E automaticamente a cozinha também, que a gente onde que soltava os pratos em geral, né? Esse restaurante trabalhava com pratos à la carte. Então também sempre fui muito atento nessa parte, né? Para me absorver as coisas boas da casa. Então tanto eu trabalhei na copa, quanto na cozinha, quanto na churrasqueira, depois me passaram para o bar. Eu já aprendi a fazer coquetéis, né? Bebidas mais elaboradas. Foi ainda que a gente foi pegando o dom para coisa, né? Aí automaticamente me passaram de comi para o salão, onde que eu vendia sobremesa na época, empurrava um carrinho de sobremesa, ficava oferecendo sobremesa na mesa. Então aí a gente foi pegando o veio, foi ali que a gente foi se aprofundando no nosso ramo. E aí quando me passaram para garçom, aí eu acho que foi na época mesmo que eu aflorei essa parte pro comércio, né? Eu acho que foi uma faculdade, né? Foi uma faculdade da vida real, né? Do dia a dia, né? Então foi ali que eu aprendi tudo na parte de restaurante e pizzaria, que eu agradeço muito essas pessoas que me ajudaram aí, entendeu? Nisso daí eu trabalhei 7 anos na chopeira de prata, até que veio a época da crise, né? E aí eu já tinha família também, né? Eu já morava aqui no bairro, já tinha família também. Então eu não podia estar ficando, não tem como, você tem que trabalhar para levar o pão de cada dia para casa, além de pagar as contas, certo? Se a empresa não está conseguindo te pagar, não está conseguindo, né, levar você tem que procurar sempre o melhor, né? É isso que eu sempre falo. Então foi onde que eu saí da chopeira de prata, comecei a trabalhar na Pizzadoro. Cada dia mais me aprimorando no comércio, e foi nessa casa que eu comecei como garçom, trabalhei 6 meses como garçom, fui transferido para outra casa deles como maître. Em Campinas, aqui em Campinas, também em Campinas, daí fui transferido para outra pizzadora como maître. Foi aonde que eu comecei a pegar mais experiência hoje em matéria de restaurante e pizzaria. Meu primeiro negócio em Campinas, quando que eu estava já, vamos falar assim, porque eu desde os 13 anos estou enfiado dentro de restaurante, pizzaria, certo? E chega uma hora que a pessoa vai meio cansando, ficando esgotada, né? Então
eu falei assim, agora chega, eu vou sair do ramo de pizzaria, e restaurante e vou montar um negócio para mim. Foi quando eu entrei no Pacifício Selma, comprei uma van e comecei a trabalhar no Pacifício Selma por conta própria. Eu agreguei uma van no Pacifício Selma e comecei a trabalhar lá. Aí eu trabalhando 3 meses no Pacifício Selma, meu irmão Adriano, nesse meio termo, ele trabalhava na pizzaria Montebello e teve uma proposta para comprar um restaurante aqui no Jardim do Lago. Aí ele comprou o restaurante com mais 2 sócios e abriu esse restaurante. E eu continuei trabalhando no Pacifício Selma como entregador. E aí nesse meio termo de 3 meses eu vi também que aquilo lá não era o que eu estava esperando, certo? Peguei, coloquei a venda na minha van, mas infelizmente fui fazer uma entrega em São Paulo e acabaram me roubando essa van. Então eu fiquei meio sem ter saída, né? Porque hoje em dia você compra alguma coisa já pensando que aquilo te dá lucro para você conseguir pagar ele, né? Então quando que me roubaram essa van aí, automaticamente caiu o chão dos meus pés, né? Porque eu tinha contas para pagar, estava pagando a prestação da van e eu estava vendendo a van para entrar de sócio com esse meu irmão no restaurante. Na verdade, meu pai nunca pensou em ser garçom, na verdade, né? Então, para ele, como que ele já tinha aberto o restaurante lá, ele tinha que ter alguma noção, né? Quando que ele tinha em Foz do Iguaçu o restaurante, tinha um pouquinho de noção, né? Ele também trabalhou com garçons lá, com cozinheiro, toda a parte técnica do restaurante. Então, automaticamente, ele já tinha um pouquinho de aprendizado naquilo ali, né? Mas foi uma dificuldade no começo, né? Até ele conseguir pegar o sistema, né, se adaptar, servir com etiqueta, né, que hoje em dia coisas que você vê pouco hoje, o serviço de garçom com etiqueta, com qualidade de atendimento. Então minha mãe desde criança, eu sempre adorei muito a comida dela, então a gente não esperava a hora de chegar a hora do almoço, né, tava aquela comidinha maravilhosa na mesa, sempre dando a gente com muito carinho, amor, né. Amor de mãe, certo? E a molecada faz muita travessura, né? Mas o dom de cozinha mesmo, eu acho que veio dela, pelo capricho, pela limpeza, pela organização, entendeu? Então hoje que a gente tem um capricho, tem uma limpeza, gosta das coisas bem organizadas, limpinho no lugar, é por causa dela, eu acho que é a maior parte, entendeu? Porque desde pequena a gente sempre trabalhou e também teve nossas obrigações de casa. Podia ficar na rua até tarde, certo? Tinha sempre horário para entrar e sair de casa também. E sempre tive a nossa obrigação em casa. Hoje você vai limpar o quintal, você vai fazer aquilo. Então a gente sempre teve uma disciplina em casa também. Na verdade eu tive vários aspectos, né? De como que eu sempre fui muito novo, sempre trabalhei, né? Então eu sempre me espelhei em muitas pessoas do ramo meu. Do meu ramo e automaticamente do meu pai e da minha mãe. Umas pessoas muito certas, honestas, sérias, entendeu? Sempre me indicaram, não dê o passo maior que a perna, né? Não faça conta que você não possa pagar, seja honesto, né? Que é o que eu procuro sempre. Então, sempre seja honesto com seus fornecedores, né? Com seus clientes, que é isso que vai te levar ao sucesso profissional. Você tem que ser uma pessoa carismática em geral, né? Você tem um comércio, claro que você não vai poder estar 24 horas por dia dentro do seu comércio, mas sim colocar pessoas que façam o trabalho para você e que trabalhem bem com você, né? Que hoje em dia também está meio complicado nessa área, de achar pessoas qualificadas para trabalhar, né? Mas nesse sentido eu sempre me espelhei no meu pai e na minha mãe, que sempre foram lutadores, trabalhadores, entendeu? Tiveram muita sorte na vida, né? Vamos falar em termos assim, né? De comércio, mas sempre foram pessoas que batalharam, nunca deixaram faltar nada em casa, que eu já comentei atrás, e sempre foram pessoas trabalhadoras, sempre pessoas honestas. Se tiveram algum negócio que quebrou, mas quebrou com honestidade, não devendo nada para ninguém, entendeu? Isso que eu acho que é o principal de tudo. E aprendi também que eu tive uma breve passagem pelo mercado que eu trabalhei, né? O patrão passou dificuldades lá, várias dificuldades. Daí, o que ele sempre teve
na consciência dele, é pagar os seus fornecedores e seus funcionários, certo? Sempre está pagando para você ter nome limpo no mercado. Então, de vez em quando ele, até eu já tive experiência dele, que ele vendeu carro, né? Vendeu casa para segurar o negócio, entendeu? Não deixar o negócio cair. Então, a minha experiência profissional sempre foi em pessoas maiores que eu. Foi em empresas maiores, que não vou divulgar nomes agora, né, como é o meu caso, mas eu sempre me espelhei em pessoas que tiveram vários comércios e deu certo, entendeu? A minha evolução pessoal ainda foi muito lenta nesse tempo, certo? Porque quando eu comecei a trabalhar com meus 13, 14 anos nessa empresa que eu comecei na Chopeira de Prata, ou eu estudava ou eu trabalhava, entendeu? Ou eu comia ou eu ficava em casa, não tinha como levar nada para casa para ajudar a família, né? Então, assim, eu parei na 8ª série, daí para cá, o que eu continuei fazendo? Alguns cursos na área. E agora eu vou mencionar o Sebrae, né, que dá vários cursos gratuitos aí, que é uma oportunidade muito boa para o empresário abrir a mente, né? Então, eu estou procurando muito esses cursos do Sebrae hoje em dia, que tá, às vezes em quando me faz falta muito informação, certo? Porque você vai até uma hora que te barra, entendeu? A sua evolução não tem como você passar dali. Então eu acho que você tem que ir abrindo portas em matéria de estudo. Eu quero evoluir mais ainda. Sou um cara que tenho 31 anos, ainda quero fazer uma faculdade de administração. Estou procurando correr atrás disso aí agora, sei que nunca é tarde para estudar, né? E sempre estou procurando cursos. Já fiz cursos de administração e contabilidade, já fiz vários cursos no sentido. E também me atualizando. Sempre vou em feiras em São Paulo, no interior paulista aqui, quando que eu tenho convites ou procuro na internet alguma coisa, né? Sempre estou procurando me atualizar no ramo. Eu acho que é o seguinte, quando que eu coloco a mão para fazer algum prato, o meu ramo não é fazer arroz e feijão, já, certo? Que é essa comida básica do dia a dia, né? Agora eu gosto de fazer pratos diferenciados. Agora, se eu colocar a mão para fazer algum prato, um filé ao molho madeira, uma picanha grelhada, com arroz, com brócolis, algum prato assim, eu vou me esforçar o máximo possível para aquele prato ser único, entendeu? Que a pessoa vai comer aquela vez e não vai se esquecer. Então é isso que eu gosto de fazer. Eu faço o prato como se fosse para mim, para servir para os meus clientes. Então, é nesse sentido que eu gosto de colocar a coisa, entendeu? Vamos lá. O principal conselho hoje que eu daria para quem quer ser patrão, eu acho que ele é analisar o mercado. Analisar o mercado. Faça pesquisa de mercado na área que você quer montar o seu comércio. Veja quantos estabelecimentos tem naquela região com o mesmo segmento seu, entendeu? Contrate uma empresa, faça uma pesquisa naquela região, certo? Porque não adianta nada você abrir um negócio, investir 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão que for, sem uma pesquisa de mercado. Às vezes, quando na região que você quer montar, em cada esquina tem um segmento seu. Só que você tem que colocar fé naquilo que você vai fazer, certo? Que você tem que ser diferenciado hoje em dia. Diferenciado para você ganhar o mercado. Diferenciado em pequenos detalhes. Que hoje em dia muitas casas pecam muito em limpeza, organização, em pratos mal feitos, em treinamento de equipe. Então, o próprio visual da empresa, claro, o visual da empresa é o que manda muito. Então, pesquise o mercado, pesquise a região, faça uma pesquisa como é que está o seu segmento, como é que está indo as empresas que estão no seu segmento, antes de você abrir esse comércio. E automaticamente analise quanto que você está ganhando hoje sendo empregado e faça uma análise, quanto que você poderá ganhar sendo patrão. Não faça nada na afobação, entendeu? Não faça nada precipitado, porque ou você tem duas hipóteses, você pode se dar muito bem, certo, como empresário, ou também muito mal. Então tem 50 e 50. Mas se você pesquisar o mercado, não ir pela empolgação, eu vou abrir aqui que vai dar certo, você tem uma chance muito grande de se dar bem e cada vez melhor. Como que eu sou católico, né, não
frequento muito a igreja, mas sou um católico, eu tenho muito fé em Deus, tenho Deus no coração, entendeu? Eu acho que é o seguinte, hoje em dia a pessoa tem que ser muito responsável, muito profissional no seu trabalho e ter fé. É muito bom ter fé, tem que ter fé em Deus e correr atrás. Se você só ter fé e ficar sentado na cadeira, nada cai do céu, meu filho. Então, hoje em dia, se você tem que ter fé e correr atrás daquilo que você quer, entendeu? Não adianta você ter fé e você fazer 1000 panfletos, ele está ali do teu lado e você ter fé ali. O panfleto não vai sair dali e se entregar por conta própria. Tenha fé, vista a camisa da sua empresa. Se você não tem condições de pagar um cara para entregar panfleto, coloca um boné, uma camiseta, vá para um entregar panfleto, conheça melhor seu cliente, veja o que ele fala da sua empresa, qual que é os pontos fortes e fracos da sua empresa, o que você pode melhorar nela. Porque hoje o empresário, o dono, ele trabalha 24 horas por dia em prol da sua empresa. Ou ele não está na sua empresa, ele está pensando nela. Pô, o que o meu concorrente está fazendo que eu estou errando? O que aquela casa tem de atraente? O que ela tem de melhor? Então você tem que ir absorvendo as coisas boas. Vá, visite outros locais, certo? Conheça outras casas, conheça outras visões do negócio, converse com outros empresários, veja como é que está o andamento, entendeu? O que eles falam para você. Então aí você vai absorvendo coisas boas para trazer para o seu comércio também, entendeu? Então sempre corra atrás, vista a camisa e corra atrás daquilo que você quer. Eu acho que em matéria de si a expectativa é muito boa, porque o Brasil agora vai ser sede da Copa do Mundo, né? Então, o Brasil hoje em dia ele é um canteiro de obras, né? Falando assim. Então, sendo um canteiro de obras, não está parando, o comércio está girando, a economia está girando, as coisas estão andando, certo? Então, a expectativa para 2013 e 2014 são muito boas nesse sentido. Porque abre um leque muito grande, vai vir muitas linhas de crédito para pequenos empresários, vai entrar, vamos falar assim, vai entrar muito dinheiro no mercado para a gente gastar ele em prol do comércio. Como que eu já tinha um outro comércio fora do bairro, que era aqui no Jardim do Lago, se chama Cantina do Lago, que ainda funciona lá, mas eu não sou mais proprietário dessa casa. Então, eu vendo que ali naquele comércio, que fica do lado do Jardim Monte Cristo, tinha muitas pessoas que frequentavam ali que era do nosso bairro. Então eu pensei, nesse comércio eu pagava aluguel. E cada ano mais vinha aumentando esse aluguel, mas dentro da legislação vinha aumentando esse aluguel. Então eu trabalhava eu, meu irmão, em família ali. E assim, automaticamente a gente... Tanto para esse comércio eu tive que fazer um sacrifício quando que eu saí do Pacifício Social, que eu perdi a van. Eu entrei como sócio, mas eu assumi uma responsabilidade muito grande ali. Uma pessoa que não tinha nada assumiu a responsabilidade de pagar R$2.000 por mês. Então assim, essas pessoas que me vendeu a parte dela naquele negócio, conseguiu parcelar para mim isso, para mim ir pagando ela. E eu sem perspectiva nenhuma entrei no negócio, mas entrei para ganhar. Entrei para batalhar e ganhar. Tanto que a gente ia pegar um negócio que ele não estava indo bem, já estava bem dizer quebrado, e a gente começou a batalhar em cima para conseguir conquistar os clientes. E ali a gente não teve condições, porque todo mundo cedeu, vendeu alguma coisa para entrar no negócio. Então aonde que a gente entrou sem dinheiro já? E hoje em dia muitas pessoas fazem isso ainda. Então a gente teve que entrar com a cara e com a coragem. A gente não tinha, vamos falar assim a verdade, tinha dinheiro para girar a casa, mas no começo a gente esperava chegava uma conta de água, a gente esperava chegar outra para pagar que estava atrasado. Uma conta de luz, mesma coisa, só aluguel que a gente mantinha em dia porque o juro é abusivo em cima disso aí hoje. Então assim, a gente batalhou muito ali no Jardim do Lago, né? Então eu vendo que tinha muitas pessoas que iam lá no Jardim do Lago, que era daqui dentro do bairro, eu tinha mandado, fiz uma pesquisa aqui dentro por conta própria, né? E automaticamente eu querendo sair do aluguel também, que a gente já estava 5 anos ali no Jardim do Lago, eu querendo sair do aluguel, a gente tinha feito outros planos para comprar um terreno no Jardim do Lago,
Só que você faz um plano, às vezes em quando a pessoa que está com você faz outro plano, certo? E o meu irmão não quis entrar comigo nessa próximo passo da gente, que seria comprar um terreno ali, construir em cima do nosso próprio prédio e ser dono do nosso próprio comércio. Então, como ficou mais difícil para mim entrar sozinho nessa, o que eu resolvi? Não, eu vou abrir um negócio, vou procurar abrir dentro do Jardim Monte Cristo, que seria um negócio mais, vamos falar assim, talvez mais tranquilo no começo, no que eu poderia trabalhar em cima para mais tarde eu conseguir frutos, né? Eu já investi aqui, eu já morava mais de 10 anos aqui no bairro, né? A gente está aqui, bem dizer, desde o começo da invasão também, desde quando começou o bairro. Então a gente, nesse investimento, a longo prazo, eu estou tendo o retorno esperado que eu queria, certo? A curto prazo, no começo foi mais difícil, né? Em matéria de manter o estabelecimento, tudo. Mas como que a gente sempre foi muito trabalhador, sempre correu atrás, sempre fez as coisas muito certinha, eu acho que o pessoal viu que aqui tem uma casa com qualidade, que as pessoas podem vir aqui, ter uma dignidade para vir com a sua família. Você vem com a sua família, senta, é bem atendido, come uma pizza de qualidade. Então agora a gente está conseguindo, vamos falar assim, o retorno esperado, mas agora praticamente depois de 2 anos da carne a gente está conseguindo o retorno esperado. A gente, como já tem noção, né, de ingredientes, de sabor, de qualidade, de mercadoria, tudo, né? A gente só trabalha com produtos de qualidade, de vez em quando a gente quer sempre ter um preço mais acessível, mas se a gente nunca pode pecar na qualidade, entendeu? Então eu nunca vou tirar um produto bom para mim colocar um produto mais ou menos para baixar o preço do meu produto. Então eu vou vender sempre produto de primeira com preços razoáveis, entendeu? Que a gente consiga chegar pela região que a gente está trabalhando, certo? Mas sempre trabalhando com produtos de primeira. Então assim, às vezes em quando a gente poderia trazer muitas novidades, mas às vezes em quando essas novidades acabam ficando caras. Por exemplo, hoje pizza a gente tem mussarela de búfalo, certo? Só que essa mussarela de búfalo é uma mussarela muito cara. Então para a gente vender uma pizza muito cara, teria, claro que a nossa região tem várias pessoas que podem pagar o preço, outras pessoas também, às vezes em quando querem um preço mais razoável, né? Tem as promoções, as coisas que a gente faz na casa, né? Mas automaticamente hoje a gente tem muitos diferentes produtos que a gente poderia aplicar, mas só que esses produtos têm um custo alto, entendeu? Então, que nem pizza de salmão, a gente tem pizza com mussarela de búfalo, a gente tem pizza de alcachofra, que tem muitas pizzas que eu não tenho no meu cardápio, porque a gente trabalha com os produtos mais de combate, né? Que a gente fala assim, que é os produtos de linha de frente, né? Que são as pizzas mais tradicionais que faz, e algumas pizzas que a gente também coloca no cardápio para diferenciar alguma coisa, né? Que nem eu bolei uma pizza de hot dog, que eu achei que seria muito boa e graças a Deus tem uma saída muito ótima na casa. A pizza gaúcha foi eu e meu irmão que bolamos. Dentro da pizzaria, em horário comercial, eu dedico mais ou menos umas 10 horas em horário comercial. Fora da pizzaria, o restante do meu tempo é dedicado para correr atrás de coisas, novidades que eu posso trazer para a pizzaria, entendeu? Atrás de curso para me profissionalizar no ramo, me informar melhor, saber como é que eu lido com algumas situações, né? Que hoje em dia o empresário em si ele tem várias situações, né? Que às vezes em quando coloca ele meio de contra a parede, então a gente tem que ter uns escapes, saber o que a gente pode fazer. Então a gente está sempre correndo atrás de novidades, né?